Nancy amava muito sua mãe. Ela era a pessoa mais próxima dela no mundo inteiro. Ela nunca conheceu seu pai e sua mãe preferia não discutir esse assunto, evitando qualquer menção ao seu erro de juventude. Claro, Nancy entendia a situação de sua mãe e assim tentava apoiá-la em tudo. Vale ressaltar que Amanda Parker fez de tudo para garantir que sua filha nunca se sentisse inferior entre seus colegas. As roupas de Nancy não vinham de lojas de segunda mão e nunca pareciam piores do que as de seus colegas. Para ter esse tipo de vida, Amanda tinha que trabalhar em 3 empregos durante o dia. Ela trabalhava como empregada em um hotel e à noite fazia trabalhos extras de limpeza nas casas de cidadãos abastados. Muitas vezes, ela voltava para casa por volta da meia-noite, mal conseguindo se manter em pé devido ao cansaço. Nancy via o quanto a vida de sua mãe era difícil e, desde tenra idade, convenceu a si mesma de que seria um suporte confiável quando crescesse. Amanda sentiu o apoio de sua filha. Nancy tentava ajudar sua mãe da melhor maneira possível e manter a casa em ordem em sua ausência. "Você é minha pequena ajudante, o que eu faria sem você?", costumava dizer Amanda com lágrimas nos olhos. Essas palavras sempre aqueciam o coração de Nancy e melhoravam seu humor. Apesar dos desafios na escola e além, o tempo passou trazendo suas próprias mudanças para as vidas de Amanda Parker e sua filha. Quando Nancy terminou o ensino médio, ela tinha certeza de que não iria ao baile de formatura. O vestido era muito caro e ela não via motivo para comprá-lo, mas quando Amanda soube disso, fez sua filha reconsiderar e insistir que ela deveria participar do evento escolar com um vestido novo. Inicialmente, Nancy tentou se manter firme, mas acabou concordando com sua mãe, especialmente porque ela já havia comprado o vestido. Embora Amanda nunca tenha revelado o preço que pagou por ele, Nancy suspeitava que fosse muito. Nancy não tinha interesse em buscar mais educação após concluir o ensino médio. O máximo que ela estava disposta a fazer era frequentar alguns cursos de meio período. Nancy queria começar a trabalhar o mais rápido possível para poder ajudar sua mãe. Dessa forma, ela visava aliviar o fardo de sua mãe e dar-lhe mais tempo para descansar. Nancy teve que se esforçar muito para encontrar um emprego e levou cerca de um mês para conseguir. Não havia muitos empregadores dispostos a contratar alguém sem nenhuma experiência. Nancy estava começando a perder a esperança quando a sorte sorriu para ela na forma do dono de uma empresa comercial, Richard Miller. Estava procurando uma faxineira e a jovem candidata imediatamente chamou sua atenção. Embora, para ser honesta, Nancy não tenha gostado muito do futuro chefe. Richard se comportava de maneira muito arrogante ao falar com ela e exalava cheiro de álcool, o que era extremamente desagradável para Nancy. Diziam boatos de que Richard costumava ser um atleta promissor, mas sofreu uma lesão durante uma das competições e teve que desistir do esporte completamente. Por volta desse tempo, o destino o levou ao mundo dos negócios, no qual ele teve sucesso se tornando seu principal objetivo de vida. O mais surpreendente era que, aos 45 anos, ele permanecia solteiro e sem filhos. Nenhum dos funcionários sabia os motivos para isso, mas sabiam que fazer essas perguntas diretamente custaria caro. Richard sempre teve uma disposição rígida e irritadiça, o que muitas vezes o atrapalhava em fechar negócios importantes. Em outras palavras, em sua mente, ele ainda vivia no mundo dos esportes e transferia essa mentalidade para o mundo dos negócios. Os funcionários sabiam desse temperamento difícil e evitavam discutir com Richard, especialmente quando ele estava de mau humor e afogando sua depressão em um copo de uísque. Ao se tornar uma faxineira na empresa de Richard Miller, Nancy imediatamente aceitou as regras do jogo estabelecidas ali. O mais importante é não irritar o chefe, e então tudo ficará bem, disse o chefe do departamento de recursos humanos. Nancy assentiu compreensivamente, mesmo que já tivesse percebido que fazer piadas com Richard definitivamente não era uma boa ideia. Um mês se passou. Nancy se acostumou com seu trabalho. Não havia nada particularmente difícil nele. As tarefas eram simples: manter o escritório limpo, regar as plantas a tempo e evitar cruzar o caminho do diretor quando ele estava de mau humor. Nancy seguia essas 3 regras diligentemente, em sua maioria, estava satisfeita com seu trabalho. No entanto, havia um porém que a deixava triste: seu salário. Por alguma razão inexplicável, seu pagamento era significativamente menor do que em outras empresas, o que não deixava de desapontá-la. Além de tudo isso, sua mãe ficou seriamente doente e estava de licença médica há 2 semanas.
Dadas as circunstâncias, Nancy precisava desesperadamente de dinheiro, então decidiu ter uma conversa honesta com seu chefe. Ao saber do plano de Nancy, o chefe do Departamento de Recursos Humanos tentou dissuadi-la. Você enlouqueceu? Um acordo importante do Sr. Miller acabou de fracassar. Tentar falar com ele agora seria como entrar numa jaula com um tigre irritado. O sorriso de Nancy respondeu: bem, se ele está um tigre hoje, então ele precisa ser domado. Após a resposta de Nancy, seus colegas de trabalho a olharam com simpatia. A maioria deles entendia que sua conversa com o Sr. Miller provavelmente encerraria sua carreira como faxineira, mas Nancy tinha sua própria visão sobre o assunto. Ao bater na porta do diretor, ela entrou confiantemente e o encarou nos olhos. Por que você está aí parada? É cedo demais para limpar os pisos, então você veio à toa. Aliás, não limpe o chão aqui hoje. Talvez eu passe a noite no meu escritório, disse Richard de maneira irritada. Nancy pausou por um momento e então disse: Sr. Miller, vim ver o senhor por um motivo completamente diferente. Ah, e que motivo seria esse? Posso saber? Richard ergueu uma sobrancelha, surpreso. Nancy não teve escolha senão continuar. Tendo entrado no escritório do diretor, ela basicamente não deixou opção para si mesma a não ser avançar. Eu preciso de um aumento, senhor. Com licença por ser direta, mas o salário aqui está muito abaixo da média do mercado, disse Nancy. Dizer que Richard ficou enfurecido seria um eufemismo. Ele era o diretor e proprietário da empresa, e estava sendo desafiado por uma simples faxineira que teve a audácia de pedir um aumento. Richard serviu a si mesmo um generoso copo de uísque, encarando Nancy com um ódio indisfarçado. Nesse ponto, ele já estava bem embriagado e não totalmente consciente de suas ações. Beije meus pés, sua mendiga nojenta, e talvez eu considere lhe dar um aumento. Até que isso aconteça, saia do meu escritório, disse o diretor, envergonhando profundamente Nancy. Ela nunca tinha sido tão humilhada antes, mas em vez de quebrar seu espírito, essa realização fortaleceu sua determinação e a empurrou a tomar medidas mais assertivas. Para a surpresa de Richard, ela permaneceu em pé no escritório, como se lhe desse a chance de se desculpar. Estou sendo claro? Saia daqui, latiu o diretor. Mas então Nancy disse algo que a equipe inteira discutiria por dias, ou até semanas. Chega de teatro, papai. Você está se envergonhando. Surpreso, Richard gaguejou e deixou cair o copo, derramando uísque por todo o chão. Por que você me chamou de papai agora? Do que está falando? É verdade, papai. Descobri que você é meu pai há um ano, quando encontrei por acaso um recorte de jornal com sua foto na gaveta da minha mãe. E então ela me contou tudo. Espera, qual é o nome da sua mãe? Perguntou Richard, surpreso. Amanda. Amanda Parker. Vocês dois eram próximos e até planejavam se casar. Lembra-se? Confie em mim, ela me contou tudo. Essa enxurrada de informações deixou Richard tonto. Além disso, o choque que ele experimentou imediatamente o deixou sóbrio. Isso acabou sendo bastante benéfico. Meu Deus, Amanda, por que ela não me contou que eu tenho uma filha? Murmurou Richard, cobrindo o rosto com as mãos. Lágrimas surgiram nos olhos do homem, testemunhando sua sinceridade. Mamãe estava magoada. Ela já estava grávida quando vocês brigaram e terminaram. Se você não acredita em mim, pode fazer um teste de DNA. Tenho certeza de que isso esclarecerá tudo, explicou Nancy. Richard, no entanto, já tinha ouvido o suficiente. Ele sabia que um teste de DNA só confirmaria a verdade das palavras de Nancy e não mudaria sua atitude em relação a ela de qualquer forma. Tendo tomado as mãos de sua filha, Richard sussurrou: Me perdoe, querida. Eu deveria ter te encontrado muito antes. Em vez disso, passei minha vida bebendo e agindo como um completo idiota. Você não é tão idiota assim. Afinal, conseguiu começar sua própria empresa. Mas acho que você precisa acertar as coisas com a mamãe. Ela está muito doente e precisa do seu apoio agora mais do que nunca, disse Nancy. No dia seguinte, Richard foi ver Amanda. Foi apenas então que o empresário percebeu que, enquanto trabalhava em sua empresa, sua filha deliberadamente tolerava seu comportamento imprudente, como se lhe desse uma chance de mudar. Vendo Richard parado à sua porta com um enorme buquê de rosas, Amanda levantou as mãos e exclamou em surpresa:
Rishi, é realmente você? Mas como você me encontrou? Sim, sou eu. Tive um pouco de ajuda de nossa filha. Ela trabalhava como faxineira na minha empresa, respondeu Richard com um sorriso sincero. Bem, entre. Fiz uma torta que vai ficar perfeita com um chá, convidou Amanda Richard para entrar na cozinha. De pé atrás de seu pai, Nancy sorriu, pensando que metade da batalha já estava vencida. Logo, os três estavam sentados na cozinha, saboreando uma deliciosa torta de maçã que Amanda havia assado para comemorar o próximo dia da independência, conversando animadamente sobre tudo no mundo. Rishi e Amanda sentiram como se tivessem voltado no tempo e se tornado um casal novamente. Na verdade, isso era exatamente o que Nancy pensava, olhando para eles. Afinal, seus corações já foram unidos pelo amor, e eles não precisavam de um mago com alguns feitiços para reacender o fogo que sempre esteve lá. Aqui, queridos amigos, chegamos ao fim de mais uma história em áudio. Deixe seu like, seu comentário, se inscreva e ative o sininho.